Artigo em resposta ao Times sobre a Igreja e a questão judaica. Um dos problemas mais graves submetidos ao Concílio Vaticano II foi o da relação entre cristianismo e judaísmo. A declaração sobre os judeus, diz-nos o cardeal Bea, é a que mais emocionou o público. De todos os esquemas que foram discutidos no concílio, não há um ao qual a imprensa de todo o mundo tenha dedicado tanta importância e artigos. E o julgamento favorável ou desfavorável que será passado a todo o Conselho no futuro dependerá em grande parte do resultado desta declaração. A primeira votação ocorreu em 1964. O esquema então adotado foi considerado pelos tradicionalistas como inaceitável e, se tivesse sido mantido, teria consequências imprevisíveis. Percebendo um extremo perigo, o Papa recusou-se a promulgá-lo e a questão foi adiada para o estudo de uma comissão especial. Baseando-me no tão proclamado dever dos leigos de fazer ouvir a sua voz no concílio e numa longa experiência dos problemas levantados pela questão judaica, escrevi um relatório que foi impresso em forma de brochura com edições em francês e italiano. Esta brochura não foi colocada no mercado, mas entregue individualmente em Roma a cada um dos 2.000 padres conciliares, bem como a um certo número de eminentes personalidades da capital romana, como embaixadores estrangeiros junto da Santa Sé, etc. Esta brochura, embora muito objetiva e baseada em textos de eminentes autores judeus cuja autenticidade não podia ser posta em dúvida, despertou a ira dos círculos progressistas e me rendeu ataques furiosos do Le Monde, Le Figaro e depois do Observatore Romano della Domenica. O objetivo desta brochura era dar a conhecer aos padres conciliares, documentos judaicos de vital importância para a votação em discussão, documentos dos quais os padres, em sua quase totalidade, desconheciam completamente, disso eu havia me assegurado de antemão. Durante a última sessão do concílio, o esquema, que foi profundamente revisto, foi novamente submetido ao voto dos padres conciliares em 14 de outubro de 1965. Com exceção de um ponto perigoso e discutível, tornou-se geralmente aceitável, mas os progressistas lamentaram ruidosamente o abandono do texto original de 1964. O novo esquema foi adotado em 15 de outubro após acirrados debates com uma maioria de 1.763 votos contra 210 empates. Tinha que ser concluído e o Papa o promulgou definitivamente em 27 de outubro. Tendo o Papa assim se declarado abertamente, o esquema foi definitivamente adotado quase por unanimidade pelo concílio. A primeira fase da batalha havia terminado. Agora começa a segunda, que será longa e difícil. Trata-se agora de pôr em prática a nova atitude da Igreja perante os judeus e de a fazer aceitar por todos os crentes. Numerosos trabalhos expondo o ponto de vista judaico-progressista já apareceram sobre este assunto desde o encerramento do concílio. De minha parte, acabo de publicar um livro que trata de todos os aspectos do problema examinados do ponto de vista tradicionalista. Nenhuma das 3 editoras francesas a quem o propus concordou em publicá-lo, considerando-o muito perigoso porque arriscava atrair a hostilidade dos meios judaicos, onipotentes na França na edição, imprensa, publicidade, radiodifusão e informação em geral. Eles também têm a Lei Marchando, que foi especialmente projetada para proteger os círculos judaicos contra qualquer revelação embaraçosa. Tendo-me impedido a França, publiquei esta obra em inglês em Londres, Editions de Britons, e em espanhol em Barcelona, Editions Acervo, e no dia 27 de julho dei uma conferência de imprensa em Londres para proceder ao lançamento deste livro. Um artigo do Times, 26 de outubro de 1967. Sobre isso, o Times de 26 de outubro passado me atacou violentamente em sua edição literária semanal. Aqui está a tradução dos principais trechos deste artigo anônimo por ser frequente neste jornal. O Times primeiro aponta em poucas linhas a tradução inglesa do livro do cardeal Bea sobre o mesmo assunto, depois continua, o cardeal Bea é alemão e, como tal, escreve pesadamente, mas, através da confusão de referências bíblicas, brilha através da sinceridade ardente da fé do cardeal.
A afirmação fundamental de seu livro é que Cristo morreu por todos os homens e que, portanto, é dever dos cristãos amar todos os homens. O Visconde de Ponsins, que toma muito cuidado para não afirmar em nome próprio, cita textos tendentes a provar que o nome do cardeal é na realidade Beja, ou Belhar, nome comum entre os judeus sefarditas, que é culpado de simonia em aceitar dinheiro para defender a causa judaica no conselho e que tudo foi arranjado durante uma reunião secreta que ocorreu entre ele e os chefes da organização Bina e Brit em Nova York. Não vemos por que um padre cristão precisaria receber as diretrizes secretas de uma organização judaica para descobrir que é dever do cristão amar o próximo. Segundo os princípios do cardeal, é bastante secundário se os judeus são bons ou maus, é seu dever amá-los porque são homens. Se por acaso o Visconde de Ponsins lesse o livro do cardeal Bea, talvez se sentisse envergonhado. O Visconde não mede esforços para mostrar que outras pessoas além dos judeus morreram nos campos de concentração, o que ninguém jamais negou, e que o número de judeus que morreram não foi de 6 milhões, mas de 1.200.000. Seu livro é um dos mais antipáticos que já foram escritos. A técnica daqueles que denunciam as conspirações mundiais é bem conhecida. Não importa quais conspiradores são designados para vingança pública, comunistas, jesuítas, banqueiros, maçons, judeus ou quem você quiser. A técnica consiste em colocar as mãos em algum autor com um cérebro desequilibrado, algum autor maluco, e extrair de suas obras algumas frases absurdas e destacá-las como representando a crença ou a ambição universal de todos os membros dessa banda. Este é exatamente o tratamento que o Visconde de Ponsins aplica aos judeus. Ele encontrou 2 ou 3 escritores judeus que aparentemente se comprometeram a acreditar que toda a raça humana estaria sujeita aos judeus. As citações podem ser autênticas, e daí? Todos sabem que existem grandes diferenças de crenças entre os judeus, dos ortodoxos puros, que repudiam Israel como um Estado secular, aos judeus totalmente incrédulos, cuja única ambição é abandonar seu judaísmo. Entre eles, há todas as nuances que vão dos liberais aos conservadores. Entre os judeus, como entre outras pessoas, pode-se encontrar uma pitada de homens selvagens e malucos. Não há a menor razão para acreditar que eles falam em nome de toda a comunidade judaica. O Times, sendo um dos mais antigos, mais veneráveis e talvez o mais famoso de todos os jornais de todo o mundo, tal artigo vindo depois de Le Monde, Le Figaro e L'Osservatore Romano della Domenica merece consideração. Vamos pular as amenidades com que o Times me gratifica e ir direto ao ponto. O autor anônimo do artigo levanta 2 pontos de vital interesse. 1. A validade dos autores judeus sobre os quais meu estudo se baseia. 2. L'affaire do Cardinal Bea. O Times começa lembrando que é dever do cristão amar o próximo e, sejam os judeus bons ou maus, é seu dever amá-los porque são homens. Mas esse argumento perfeitamente válido é completamente irrelevante. Se o problema das relações entre judeus e cristãos tivesse sido colocado em Roma no plano do amor e da caridade, não teria havido tanta dificuldade em chegar a um acordo. Devemos, dizem-nos no 8º ponto dos artigos de Selisberg, evitar relatar as maldições das Escrituras e o grito de uma multidão excitada, seu sangue caia sobre nós e nossos filhos, sem lembrar que esse grito não pode prevalecer contra o infinitamente mais poderosa oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Com base nisso, havia de fato uma possibilidade perfeitamente válida de acordo. Mas não é de forma alguma como o problema foi colocado em Roma. Foram os judeus que insistiram com feroz tenacidade que a questão judaica fosse objeto das discussões do concílio e ganharam a causa porque originalmente não estava incluída no programa de Roma. Este ponto adquirido, os judeus escolheram seu campo de batalha e definiram sua linha de ataque com antecedência. Isso foi claramente exposto por Jules Isaac ao longo de 2 obras volumosas, Jesus e Israel e depois Gênesis do Antissemitismo. Por meio de seus livros, de suas conferências, de suas inúmeras abordagens a 2 papas e às autoridades do Vaticano, Jules Isaac se comportou até sua morte como porta-voz oficial das principais organizações judaicas mundiais e como líder da causa judaica junto ao Vaticano.
O papel de Jules Isaac e as organizações judaicas no Conselho. Na verdade, são várias personalidades e organizações judaicas que estão na origem das reformas propostas ao concílio para modificar a atitude e a doutrina secular da Igreja em relação ao judaísmo. Jules Isaac. Leibel Katz, presidente do B'nai Brit, Naum Goldman, presidente do Congresso Judaico Mundial, etc. Entre as personalidades judaicas acima mencionadas, há uma que desempenhou um papel essencial: o escritor Jules Isaac, judeu de Aix-en-Provence, falecido recentemente em idade avançada, ex-inspetor-geral da Instrução Pública e autor de livros clássicos de francês História, Mallet e Isaac. Aproveitando o concílio onde havia encontrado sério apoio entre os bispos progressistas, Jules Isaac foi o principal teórico e promotor da campanha contra o ensino tradicional da Igreja. Vejamos agora a ação que ele empreendeu para fazer prevalecer sua tese. Após o desaparecimento de sua esposa e filha, que morreram na deportação, ele dedicou os últimos 20 anos de sua vida ao estudo crítico da relação entre judaísmo e cristianismo e dedicou 2 livros importantes a essa tarefa. Jesus em Israel apareceu em 1946, reeditado em 1959, e Gênesis of Antisemitism apareceu em 1948, reeditado em 1956. Aqui está a essência da tese que ele defende. Devemos acabar de uma vez por todas com o antissemitismo, cujo ponto culminante foi o massacre de judeus europeus em Auschwitz e outros campos de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. O antissemitismo mais formidável é o antissemitismo cristão de base teológica. Com efeito, a atitude dos cristãos perante o judaísmo sempre se baseou na narração da paixão, relatada pelos 4 evangelistas e no ensinamento dela extraído pelos padres da Igreja: São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Gregório Magno, Papa, São Agobardo, I da Gália, etc. É, portanto, esta base teológica fundamental que Jules Isaac procurou destruir ao contestar o valor histórico dos relatos evangélicos e ao desacreditar os argumentos apresentados pelos padres da Igreja para preservar os cristãos da influência dos judeus acusados de nutrir na permanência de projetos subversivos contra a ordem cristã. Assim que a guerra acabou, ele começou a realizar encontros nacionais e internacionais com personalidades católicas filossemitas em favor de sua tese. Em 1947, seguindo o movimento judaico-católicos deste tipo em que aparecem, do lado judeu, Edmond Flegg e Sami Lattes, e do lado católico Henri Marrow, Padre Danielo e Abbe Viellard, da Secretaria do Episcopado, ele escreve um livro de memórias em 18 pontos sobre a retificação do ensino cristão sobre Israel. No mesmo ano, ele foi convidado para a Conferência Internacional em Seelisberg, na Suíça, com a presença de 70 pessoas de 19 países, incluindo Padre Caliste Lopinotti, Padre Deman, Pastor Freudenberg, Rabino-chefe Kaplan. A conferência adota em sessão plenária os 10 pontos de Seelisberg, que sugerem às igrejas cristãs as medidas a serem tomadas para purificar o ensino religioso em relação aos judeus. Depois, com o rabino-chefe da França e seu vice Jacob Kaplan, os judeus Edmond Flegg e Léon Algazi, amigos católicos como Henri Marrow, Jacques Madauli, Jacques Nantet e amigos protestantes, professor Lovisky e Jacques Martin, ele fundou o primeiro judaico Amizade Cristã, logo seguida pela fundação de outras amizades em Marsella, Nimes, Montpellier, Lyon, finalmente em Lille, onde obteve o patrocínio do cardeal Liénard. Mais tarde, ele fundara alguns no norte da África. Em 1949, estabeleceu relações, em Roma, com membros do clero que facilitaram uma audiência privada com Pio XII, a quem defendeu a causa do judaísmo e a quem pediu para examinar os 10 pontos de Seelisberg. Em 1959 deu uma palestra na Sorbonne sobre a necessária recuperação da doutrina cristã em relação aos judeus, que concluiu com um apelo à justiça e ao amor à verdade de João XXIII.
Pouco depois, conheceu vários prelados da Cúria Romana, em particular o cardeal Tisserandi, o cardeal Ottaviani, depois do cardeal Bea e, em 13 de junho de 1960, foi recebido pelo Santo Padre, a quem pediu a condenação do ensino de Zaccato, e sugere a criação de uma subcomissão para estudar este problema. Algum tempo depois, o Sr. Isaac teve a alegria de saber que suas propostas haviam sido aceitas pelo Papa e transmitidas ao cardeal Bea para estudo. Ele então criou dentro da Secretaria para a Unidade dos Cristãos um grupo de trabalho especialmente responsável por examinar a relação entre a Igreja e Israel, e em 1964 a questão foi submetida ao concílio para finalmente levar à votação de 20 de novembro de 1964. Jules Isaac e os Evangelhos. Jules Isaac dedicou duas grandes obras para criticar e demolir as duas bases do ensino cristão. No primeiro desses dois livros, Jesus e Israel, um grande volume de 596 páginas publicado em 1949, reeditado em 1954, Jules Isaac ataca os evangelistas, principalmente São João e São Mateus. O historiador tem o direito e o dever absoluto, de considerar os relatos evangélicos como provas incriminatórias contra os judeus com a agravante de serem as únicas provas e pesarem as quatro do mesmo lado. Não temos nem testemunhos judaicos, válidos, nem testemunhos pagãos para comparar e equilibrar. Agora, em nenhum lugar esse viés dos evangelistas é mais aparente, mais acentuado, em nenhum lugar essa ausência de documentação não cristã é mais deplorável do que na história da paixão. É óbvio, porém, que todos os quatro tinham a mesma preocupação, que era reduzir ao mínimo as responsabilidades romanas para aumentar proporcionalmente as responsabilidades judaicas. Além disso, desigual no viés, neste aspecto Mathieu vence de longe, não apenas em Mark e em Luke, mas talvez até em Jean. Mas a verdade histórica encontrou seu relato lá. Pode duvidar. A acusação cristã feita contra Israel, a acusação de deicídio, a acusação de assassinato em si assassino, é a mais grave, a mais prejudicial, é também a mais iníqua. Jesus foi condenado à tortura da cruz, tortura romana, por Pôncio Pilatos, procurador romano. Jesus e Israel, p. 429. Mas os quatro evangelistas, pela primeira vez de acordo, afirmam: foi pelos judeus que Jesus foi entregue aos romanos, foi sob a pressão irresistível dos judeus que Pilatos, desejando inocentar Jesus, ainda assim causou tortura. Assim, é aos judeus, não aos romanos, simples executores, é aos judeus que recai a responsabilidade do crime, sobre eles que pesa, com um peso sobrenatural, que os esmaga. Mateus 27, 24 a 25, é o único a saber e dizer que o procurador Pilatos lavou as mãos, solenemente, à moda judaica, para se livrar da responsabilidade pelo sangue inocente que foi obrigado a derramar. Sozinho também para notar que, todo o povo, gritou, que seu sangue esteja sobre nós e sobre nossos filhos. Mark, Luke e Jean não sabem nada, não dizem nada, nem da famosa lavagem das mãos nem da terrível exclamação. Jesus e Israel, p. 481. Este versículo que tanto mal fez, que foi explorado contra o povo judeu por tantos séculos por tantos autores cristãos, pertence apenas ao Evangelho de Mateus, é apenas semelhante aos evangelhos apócrifos e não corresponde a nenhum histórico realidade, o ensino do desprezo, página 14. Em suma, na história da paixão revista e corrigida por Jules Isaac, os evangelistas aparecem-nos como mentirosos descarados, mas o mais venenoso é sem dúvida Mateus. A ele a palma, com mão certeira lançou a flecha envenenada e irremovível. Jesus e Israel, página 483, e Jules Isaac conclui afirmando peremptoriamente: nunca o caráter tendencioso de uma narrativa, nunca a preocupação demonstrativa, apareceu com mais evidência, uma evidência que irrompe e culmina nestes versículos 24 a 25, e em cada espírito livre gera convicção. Jules Isaac e os pais da Igreja. Na segunda dessas obras, Gênesis, of Antisemitism, publicado em 1956, Jules Isaac se propõe a desacreditar os padres da Igreja.
É-nos impossível resumir em poucas linhas um grande volume de 350 páginas. Limitemo-nos a citar algumas passagens típicas. Contra o judaísmo e seus fiéis, nenhuma arma se mostrou mais formidável do que o ensinamento do desprezo, forjado principalmente pelos padres da Igreja no século IV, e neste ensinamento, nenhuma tese mais nociva do que a do deicídio de pessoas. A mentalidade cristã foi impregnada disso até nas profundezas do subconsciente. Não reconhecê-lo e enfatizá-lo é ignorar ou camuflar a principal fonte do antissemitismo cristão, Genesis of Antisemitism, página 327 ed. Kalman, Levi, Paris, 1956. Fonte importante onde os sentimentos populares poderiam alimentar, mas que certamente não criaram. O ensino do desprezo é uma criação teológica, id. Primeiro, escutemos o rumor desenfreado, o coro das acusações, das imprecações cristãs, quero dizer, daqueles que se dizem cristãos, porque não concordam bem com as palavras de caridade, misericórdia e amor que são os maiores ensinamentos e a glória de Cristo. Deicídio. Tal é a acusação lançada contra todo o povo judeu, sem reservas, sem distinções de qualquer tipo, a violência cega das massas ignorantes intimamente ligadas à fria ciência dos teólogos. Acusação capital a qual está ligado o tema da pena de morte, da terrível maldição que pesa sobre os ombros de Israel, explicando, e justificando de antemão o seu destino miserável, os seus julgamentos mais cruéis, as piores violências cometidas contra ele, as torrentes de sangue escapando de suas feridas constantemente abertas e cruas. Devemos reconhecê-lo com tristeza. Quase todos os padres da Igreja participaram, com a sua pedra, nesta empreitada de lapidação moral, não sem consequências materiais, Santo Hilário de Poitiers como São Jerônimo, São Efrem como São Gregório de Nissa, e Santo Ambrósio e Santo Epifânio, este judeu de nascimento, e São Cirilo de Jerusalém, e assim por diante. Mas nesta ilustre coorte, venerável em tantos outros aspectos, dois nomes entre todos merecem uma menção especial. O grande orador grego São João Crisóstomo, igual à boca de ouro, pela abundância e truculência das invectivas, pela efusão de ultrajes, o grande doutor da latinidade cristã Santo Agostinho por sua maravilhosa e perigosa engenhosidade na elaboração de uma doutrina coerente. Gênesis do Antissemitismo, página 161. Depois desta visão geral dos padres da Igreja, passemos agora a casos particulares, citando algumas passagens do estudo que Júlio Isaac dedicou aos grandes doutores, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, São Gregório Magno, Santo Agobardo. Em 386, São João Crisóstomo começou a pregar em Antioquia, onde havia uma grande comunidade judaica. Começou com 8 homilias contra os judeus cujo tom, muitas vezes é de violência sem precedentes. Encontramos ali reunidas todas as queixas, todos os insultos. É nele que, com inigualável violência e às vezes grosseria, aparece melhor, essa fusão de elementos emprestados da veia popular antissemita e de queixas especificamente teológicas, esse uso de textos bíblicos que são a marca do antissemitismo cristão, Jesus e Israel, página 256. Atrevamo-nos a dizê-lo sem rodeios, seja qual for o objetivo, este excesso de indignação e calúnia é revoltante de um orador sagrado. Essas sementes de desprezo e ódio sempre brotam. Bom trabalho, boa colheita. Figuras de linguagem, implorem hoje, depois de 1600 anos, para manter sua consciência limpa. Mas, é preciso entender, para onde conduzem as figuras da retórica proferidas por uma boca de ouro, e retomadas em coro através dos séculos por miríades de discípulos, as figuras de linguagem adquiriram uma consistência vital e virulenta, elas se enraizaram em milhões de almas. Quem, então, ousaria acreditar que a alma cristã está hoje livre disso? Quem pode dizer se algum dia seremos capazes de libertá-lo disso? E depois dos pregadores cristãos, veja os hediondos caluniadores, os nazistas Streichers, Genese de l'Antisemitisme, p. 162.164.165.166.
Menos violento que o orador grego, escreve Jules Isaac, Santo Agostinho não é menos apaixonadamente hostil ao judaísmo e aos judeus, não menos preocupado em lutar contra sua influência persistente, em preservar os fiéis dela, em fornecer-lhes um suprimento válido de argumentos em vista das controvérsias com esses opinativos, esses réprobos. O método é o mesmo, os pontos de vista e a interpretação das escrituras muito próximos. Bem antes da vinda do Salvador, o judaísmo foi progressivamente corrompido, seco, murcho. Passado, a revelação de Cristo, ele não tem mais nenhuma inspiração além de Satanás, céus que antes eram filhos privilegiados de Deus tornaram-se filhos do diabo, id, página 166. Neste ensinamento apaixonado que atravessou os séculos e que ainda hoje ousa falar, não há mais respeito pela verdade bíblica do que pela verdade histórica. Da deplorável crucificação como da dispersão, não temos medo de nos tornar uma arma cruelmente afiada para melhor ferir o velho Israel. Página 167. Ainda não disse o essencial, a contribuição doutrinária própria de Santo Agostinho, ao seu espírito livre, a elaboração de uma tese engenhosa, oportuna e, por isso, destinada à maior fortuna teológica, a doutrina do povo testemunha. Se os judeus que se recusaram a crer em Cristo permanecem, é porque devem permanecer, é porque Deus assim quis em sua sabedoria sobrenatural. Eles permanecem para testemunhar e, para testemunhar a verdade cristã, eles dão testemunho dela tanto pelos seus livros sagrados e pela sua dispersão, id, pp. 168 a 172. A partir de agora vemos também a diferença radical que separa o sistema de aviltamento cristão de seu imitador moderno, o sistema nazista cegos e ignorantes que ignoram suas mil conexões profundas. Este último foi apenas uma etapa, uma breve etapa anterior à massa extermínio. Este, ao contrário, implicava sobrevivência, mas uma sobrevivência vergonhosa, no desprezo e na perdição. Foi, portanto, feito para durar, e para prejudicar, atormentando lentamente milhões de vítimas inocentes. Consideremos primeiro o ensinamento doutrinário da Igreja neste período da Alta Idade Média. Não se pode encontrar uma expressão mais perfeita do que a obra-prima de São Gregório Magno, localizada quase a meio caminho entre Santo Agostinho e Santo Agobardo, no final do século VI. Depois dos padres da Igreja, nenhuma obra teve mais ressonância e audiência no cristianismo, especialmente no catolicismo ocidental. Nenhum exemplo pode ser mais convincente, pois já sabemos, tendo-o visto actuar como chefe da Igreja e chefe de Estado, que este grande Papa, longe de ser um fanático, distinguiu-se por qualidades notáveis: generosidade de coração, elevação moral, equidade, humanidade, id, pp. 287 a 289. Ébrios de orgulho, os judeus colocaram toda a sua energia em fechar suas mentes à palavra dos mensageiros de Deus. Ao perder a humildade, eles perderam a compreensão da verdade. Tema das pessoas carnais, intimamente correlacionado com o tema anterior do judaísmo degenerado à vinda de Cristo. Infinitamente perigoso este tema do povo carnal, porque conduz por uma progressão fatal ao do povo da besta, do anticristo e do diabo animado por um ódio perverso e diabólico contra Deus e seus defensores, id. pp. 289 a 291. Tais são os ensinamentos do grande Papa, de caráter puramente doutrinário a seus olhos, e conciliáveis, na prática, com os deveres de humanidade, de caridade cristã, de respeito pela legalidade. Aos olhos dele, não necessariamente aos olhos dos outros. O que mentes e corações medíocres, na maioria, sempre e em todos os lugares, deveriam reter de tal ensinamento, era o estigma marcado na testa do povo judeu, seus crimes, sua maldição, sua perversidade satânica. Não é preciso mais, neste momento, a qualquer momento, para desencadear a selvageria da besta id. pp. 289 a 290. Jules Isaac então aborda e Saint Agobard e conclui: eu, de minha parte, não me cansaria de dizer e repetir aonde leva tal ensinamento, lançado a toda velocidade, através do rebanho de fiéis ignorantes e crédulos, não apenas a essas violências injustas,
que queremos reprovar da boca para fora, mas para as consequências mais odiosas, para os crimes de homicídio, genocídio, assassinatos em massa, monstruosos, pogroms. É muito fácil acreditar ou deixar acreditar que os piores discursos violentos são inofensivos, como se não corressem o risco de gerar a pior violência de fato. Da boca que insulta ou do braço que golpeia, quem é mais culpado? Deixemos, portanto, para Santo Agobardo, apesar dos apologistas, sua parte e seu fardo de responsabilidade. Genese de l'antisemitisme, p. 285. Para sustentar o contrário, é preciso um preconceito inveterado, frenético, ou uma submissão cega a uma tradição que, no entanto, sabemos, não é normativa, e, portanto, não deve se impor como regra de pensamento mesmo no mais dócil filho da Igreja. Mas uma tradição viva, infinitamente nociva, uma tradição assassina que já disse e repito conduz a Auschwitz e outros lugares. Cerca de 6 milhões de judeus assassinados apenas porque eram judeus. Para desonra não só do povo alemão, mas de toda a cristandade. Pois sem os séculos de catequese, a propaganda e a vituperação de Hitler teriam sido impossíveis. Jesus em de Israel, p. 365-508. Enquanto as igrejas e os povos cristãos não reconhecerem suas responsabilidades iniciais, enquanto não estiverem no coração para apagá-las, o antijudaísmo manterá sua virulência. O arcebispo de York observou certa vez que há um antissemitismo latente na Grã-Bretanha, existe em toda parte, e ao contrário que seria surpreendente, pois a fonte permanente desse antissemitismo latente não é outra senão o ensino religioso cristão em todas as suas formas. Id. Página 572. O que Jules Isaac exige do Conselho. A Igreja, diz-nos Jules Isaac, é a única culpada. Os judeus são totalmente inocentes, isentos de qualquer responsabilidade. Isso cabe à Igreja, cujo ensinamento é a fonte profunda e duradoura do antissemitismo, esse antissemitismo que ferveu durante séculos para culminar neste lugar maldito, Auschwitz. Cabe, portanto, somente à Igreja realizar um ato de reparação, purificando e retificando seu ensinamento milenar. E Jules Isaac chega a realizações práticas. Ele pede, ou melhor, exige do concílio, a condenação e supressão de toda discriminação racial, religiosa ou nacional contra os judeus. A modificação ou supressão das orações litúrgicas relativas aos judeus, em particular as da Sexta-feira Santa. A afirmação de que os judeus não são de forma alguma responsáveis pela morte de Cristo, cuja culpa é de toda a humanidade. O adormecimento ou o cancelamento das passagens do Evangelho que narram este episódio crucial da paixão, principalmente de São Mateus, a quem Júlio Isaac trata friamente como mentiroso e falsificador. A admissão de que a Igreja tem toda a culpa neste estado de guerra latente que persiste há 2000 anos entre judeus, cristãos e o resto do mundo. A promessa de que a Igreja modificara definitivamente a sua atitude em sentido de humildade, contrição e perdão para com os judeus, enfim, que fará todos os esforços para reparar o mal que lhes causou, retificando e purificando o seu ensinamento tradicional, segundo o diretivas do Sr. Jules Isaac. Apesar da insolência do seu ultimato e apesar da sua virulenta acusação contra os evangelhos e contra o ensinamento dos padres da Igreja, que encontra o seu fundamento nas palavras de Cristo, Jules Isaac encontrou entre os prelados modernos e em Roma até poderosos apoiantes, a começar por os muitos seguidores da amizade judaico-cristã. Quando Jules Isaac e companhia vieram a Roma, eles tiveram o cuidado de não mencionar essas passagens de seus livros. Falaram da caridade cristã, da unidade ecumênica, da comum filiação bíblica, da amizade judaico-cristã, da luta contra o racismo, do martírio do povo judeu, e o golpe aconteceu desde 1651. Bispos, cardeais, arcebispos e padres do concílio votaram pela reforma da educação católica de acordo com as diretrizes de Jules Isaac, da B'nai B'rith e do Congresso Judaico Mundial. Claro, quando eles vieram a Roma para preparar o voto conciliar, J. Isaac e os líderes das organizações judaicas não disseram ao Papa e aos bispos, seus evangelistas são mentirosos descarados.
Seus pais da igreja são falsificadores e torturadores que espalharam por todo o mundo o ódio aos judeus e desencadearam a selvageria da besta. Eles são os precursores de Hitler, de Streicher, são os verdadeiros responsáveis por Auschwitz e pelos 6 milhões de judeus que morreram vítimas dos nazistas. Essas acusações podem ser lidas na íntegra nos livros de Jules Isaac, livros que estão à venda em todas as livrarias, mas aparentemente os padres conciliares não os leram, assim como não leram os livros de Geralda, Ben Amozeg, Rabi, Memi e outros. Não, Isaac e os líderes das grandes organizações judaicas não disseram com Joshua Geralda, um dos mestres do pensamento judaico contemporâneo: seu monoteísmo é um falso monoteísmo, uma imitação bastarda e falsificada do único monoteísmo verdadeiro, o monoteísmo hebraico, e se o cristianismo não retornar às fontes judaicas, é condenado sem apelação. Não disseram com Ben Amozeg, que é uma das glórias do pensamento judaico contemporâneo: a religião cristã é uma religião falsa, supostamente divina. Só há um caminho de salvação para ela e para o mundo: voltar para Israel. 5. Eles não disseram com Meme: sua religião é blasfêmia e subversão aos olhos dos judeus. Seu Deus é para nós o diabo, ou seja, a forma condensada do mal na terra, retrato de um judeu. Ed. Gallimard, 1962. Eles não disseram com Rabi: a conversão do judeu ao cristianismo é traição e idolatria porque envolve a blasfêmia suprema, a crença na divindade de um homem, Anatomy of French Judaism. Ed. Meia-noite, 1962. Eles tiveram o cuidado de não assustar Roma revelando seus pensamentos e conseguiram ganhar um certo número de prelados para sua causa. Isso tudo é realmente uma história estranha. Seja como for, a manobra foi realizada com habilidade suprema e teve sucesso. A votação de 1964 está aí para testemunhar isso. 1651 padres conciliares consideraram que a versão da Paixão segundo Júlio Isaac era preferível à de São João e São Mateus. Esses 1651 bispos, arcebispos e cardeais admitiram que os ensinamentos de São João Crisóstomo, Santo Agostinho, São Gregório Magno, Santo Ambrósio e Santo Agobardo deveriam ser purificados e retificados de acordo com as injunções de Júlio Isaac, um dos quais o escritor judeu, Rabi, declarou recentemente que seu livro Jesus em de Israel era a arma de guerra mais específica contra um ensinamento cristão particularmente prejudicial. Rabi. Op. Cite. Isto é, do ensinamento codificado pelos padres da Igreja mencionados acima. Modificando a liturgia da Sexta-feira Santa e suprimindo, entre outras coisas, a oração do impróprio, esses 1651 bispos concordaram com Jules Isaac, que disse ao falar do impróprio: não se pode dizer qual é o mais impressionante, sua beleza ou sua iniquidade. Genesis of Antisemitism, p. 309. Aparentemente, os bispos sentiram que a iniquidade dessa oração superava sua beleza. Em suma, este voto de 20 de novembro de 1964, sob suas aparências de caridade cristã, reconciliação das igrejas, unidade ecumênica, é mais um passo no caminho da resignação, abandono do cristianismo tradicional e retorno ao judaísmo. Na realidade, sob a capa da unidade ecumênica, da reconciliação das religiões e de outros termos sedutores, trata-se de demolir o baluarte do tradicionalismo católico que Josué Geralda chama de fortaleza dilapidada do obscurantismo cristão. A armadilha da amizade judaico-cristã. E já que estamos no capítulo da amizade judaico-cristã, é muito instrutivo ver com que ironia altiva e desdenhosa dela fala Josué Geralda, que é um dos líderes espirituais do judaísmo contemporâneo. A expressão atual, judaico-cristã, se designa a origem judaica do cristianismo, tem distorcido o próprio curso da história universal pela confusão que causa nas mentes das pessoas. Ao abolir as distinções fundamentais entre o messianismo judaico e o messianismo cristão, ela engloba duas noções radicalmente opostas. Ao enfatizar exclusivamente o cristão, em detrimento do judeu,
foge do messianismo monoteísta, que é uma disciplina válida em todos os planos do pensamento, e o reduz a um messianismo puramente confessional, preocupado como o messianismo cristão com a salvação individual da alma. A expressão judaico-cristã, se significa uma origem comum, é sem dúvida a noção mais fatal que existe. Baseia-se numa contradição que é adjeto e distorce o próprio curso da história. Engloba num só fôlego duas noções perfeitamente inconciliáveis, quer demonstrar que não há diferença entre o dia e a noite ou entre o quente e o frio, o preto e o branco, traz por isso uma confusão fatal sobre a qual, no entanto, estamos a tentar construir uma civilização. O cristianismo oferece ao mundo um messianismo restrito que ele quer impor como o único messianismo válido. Até Spinoza, o pensador mais afastado do monoteísmo histórico de Israel, escreve: quanto ao que dizem certas igrejas, que Deus vestiu a natureza humana, confesso que me parecem ter uma linguagem tão absurda quanto aquela que dizer que um círculo assumiu a natureza de um quadrado. O exclusivismo dogmático que o cristianismo professa deve finalmente acabar. É a teimosia cristã afirmando ser o único herdeiro de Israel que propaga o antissemitismo. Este escândalo deve terminar mais cedo ou mais tarde. Quanto mais cedo for, mais cedo desaparecerá o clima de mentira em que está envolto o antissemitismo. 6. Os cristãos, portanto, parecem mostrar uma certa franqueza ao se lançarem com entusiasmo na armadilha da amizade judaico-cristã. Como podemos ver nesses poucos trechos, a violência da linguagem e os erros não são de responsabilidade dos cristãos, como Jules Isaac nos quer fazer acreditar, e pode-se citar imprecações de Sefer Toledoth Geshu, de Zahar ou Talmud cujo excesso de indignação e calúnia excede em muito qualquer coisa que os cristãos já foram capazes de produzir no gênero. Mas isso seria inutilmente adicionar combustível ao fogo, e o assunto já é brilhante o suficiente por conta própria sem a necessidade de escalá-lo. Limitemo-nos a citar esta passagem de um escritor judeu-americano que restitui um pouco de calma e objetividade a esta febril querela. Os papas e príncipes da Idade Média poderiam ter, se quisessem, apagado os judeus do mapa mundi, mas eles não queriam. Quando, por motivos sociais, econômicos ou mesmo religiosos, a presença de judeus se tornava indesejável, eles eram banidos, mas não massacrados. A Igreja sustenta que todo ser humano tem uma alma e que um homem não tem o suficiente de toda a sua vida para salvar sua alma. Foi somente quando a religião perdeu todo o domínio sobre o homem que um povo do Ocidente pôde friamente considerar o extermínio de milhões de seres humanos sob o simples pretexto de que não havia lugar para eles na Terra. Os tempos e o cardeal Bea. O Times me critica por usar autores judeus que são cérebros desequilibrados e que fazem afirmações bizarras. Estes são Jules Isaac, Josué Geralda, Benamozeg e outros. Deixo ao Times a responsabilidade por este julgamento que ele organiza com o cardeal Bea, Mons. Baum, Mons. De Provencheres, o RPRQSJ e outros que dão ótimas críticas sobre Jules Isaac. Mas o Times acrescenta: em todos os círculos existem esses excêntricos, mas eles de forma alguma representam a comunidade judaica como um todo e não estão autorizados a falar em seu nome. Eu realmente peço perdão ao Times, mas Jules Isaac, para citar apenas o mais notório desses autores, foi em Roma o porta-voz não oficial das grandes organizações judaicas mundiais 8, isso é nesta qualidade foi acolhido por João XXIII que nomeou o cardeal Bea como chefe do secretariado para a unidade das religiões cristãs a fim de satisfazer as exigências de Jules Isaac. O fato é unanimemente reconhecido e atestado pelas duas partes opostas. Esses são os argumentos de Jules Isaac, argumentos expostos publicamente em suas duas famosas obras, que foram adotados pelos meios judaicos e que serviram de base para as discussões conciliares. De fato, não é exagero dizer que a votação do concílio concentrou-se no seguinte tema: a favor ou contra as teses de Jules Isaac. E isso nos leva ao segundo ponto levantado pelo Times, o papel do cardeal Bea em Roma. Até agora se falou muito de Jules Isaac, falemos agora do cardeal que foi, com Jules Isaac, o segundo pilar do caso.
Seu papel, como chefe do secretariado, foi capital ali e durante toda a duração do concílio, ele foi o líder inconteste da fração progressista, incondicionalmente favorável aos judeus e hostil aos tradicionalistas. Amargas polêmicas se opuseram ao eminente teólogo tradicionalista, Mons. Carli e ao cardeal Bea, sobre a questão judaica. O zelo pró-judaico do cardeal Bea despertou veementes protestos em Roma e sérias acusações foram levantadas contra ele. Ele foi acusado de 1. Ser de origem judaica, seu nome na verdade seria Beja ou Bear, e seus dois assistentes imediatos, Mons. Baum e Mons. Oesterreicher são judeus convertidos. 2. Ter sido durante todo o concílio um agente secreto do B'nai Brit, a poderosa e formidável organização mundial judaica com sede nos Estados Unidos. 3. Ter recebido do B'nai Brit e de outras organizações judaicas americanas somas consideráveis para apoiar e defender a causa judaica em Roma. Essas acusações, no entanto, carecem de provas formais e incontestáveis porque são fatos extremamente difíceis de provar. De minha parte, tive o cuidado de não levantar o caso do cardeal Bea na brochura que distribuía aos padres conciliares, porque queria permanecer no plano dos princípios, evitando tudo o que pudesse assemelhar-se a polêmicas pessoais. Um artigo do L'Osservatore della Domenica. Agora, quando o concílio terminou, L'Osservatore Romano della Domenica, o órgão semanal não oficial do Vaticano, publicou um grande volume magnificamente ilustrado em italiano contando a história do concílio e dando um resumo de seu trabalho. Este volume, datado de 6 de março de 1966, foi prefaciado por Simons Cicognani, cardeal secretário de Estado, isto é, ministro das Relações Exteriores do Vaticano, e por Mons. Felice desde cardeal, secretário-geral do Conselho. Tinha, portanto, um caráter oficial indiscutível. Havia nessa obra, na página 154, um artigo dedicado ao problema judaico e esse artigo tinha um tom polêmico amargo, para não dizer odioso, que contrastava com o tom objetivo dos demais artigos. Atacou de forma violenta e até abusiva todos aqueles que com seus escritos haviam defendido a causa tradicionalista e fui pessoalmente repreendido pelo folheto que havia distribuído no concílio. O signatário deste artigo apresentou contra os autores destes escritos, e contra mim em particular, 6 acusações totalmente falsas e caluniosas no que me diz respeito, acusações que ele teria sido totalmente incapaz de provar se eu o tivesse colocado no pé do Maduro. Dado que essas acusações foram feitas publicamente em uma revista que é uma emanação do Vaticano e que se revestiram da autoridade do cardeal Cicognani e de Monsenhor Felice, autores do prefácio, elas assumiram uma gravidade indiscutível. Mas, querendo evitar qualquer controvérsia pessoal, não protestei porque o autor do artigo tinha um nome totalmente desconhecido do público e era provável que nem o cardeal Cicognani nem o bispo Felice tivessem lido o artigo em questão. Entre essas acusações feitas contra mim estava a de ter participado de sua campanha contra o cardeal Bea, que era manifestamente falsa, como a simples leitura deste panfleto deixava claro. No entanto, um ataque tão calunioso agora me autoriza a deixar a reserva que eu havia imposto a mim mesmo e me permite abordar a questão do cardeal Bea. Dediquei-lhe um capítulo no livro que acaba de sair em Londres, e este capítulo desperta a emoção do Times. O Times me critica por relatar as relações secretas do cardeal Bea com os B'nai Brit e não vê por que um cardeal precisaria ir a Nova York para receber ordens secretas de uma organização judaica para descobrir que é seu dever para com um cristão amar seus vizinhos. Agora, eu realmente peço perdão ao Times, mas eu confio em um documento preciso sobre o qual eu dou todas as referências desejáveis. Um artigo de visual explosivo. Em 25 de janeiro de 1966, de fato, um documento explosivo apareceu nos Estados Unidos. Era a revista Look. A Look é, com a Life e o Saturday Evening Post, uma das grandes revistas ilustradas americanas e atinge a fantástica tiragem de 7.500.000 exemplares. O editorial de Look era dedicado ao problema judaico perante o concílio e incluía um relato detalhado das negociações secretas do cardeal Bea em Nova York com os líderes do B'nai Brit e do Comitê Judaico Americano.
Este artigo muito longo e bem pesquisado foi assinado pelo editor da revista, J. Rod, e acompanhado por fotos que mostram o cardeal Bea em discussão com o rabino Heschel e outros líderes Bnai Brit. A revista trazia na capa um título provocativo, como os judeus cantavam o pensamento católico. Aqui está uma passagem típica 9. A afirmação feita em Roma, de que os judeus haviam se infiltrado na igreja preocupou os antissemitas. Pois, de fato, entre os prelados judeus que trabalhavam em Roma na declaração judaica, havia o bispo Baum e o bispo Esterreicher, que faziam parte da equipe de Bea, e o próprio Bea, de acordo com o diário Al-Gonhuria do Cairo, era um judeu chamado Behar. Nem Baum nem o Esterreicher estavam com Bea no final da tarde de 31 de março de 1965, quando uma limusine pegou o cardeal no Plaza Hotel em Nova York e o levou a 6 quarteirões de distância até os escritórios do Comitê Judaico-Americano. Lá, um sinédrio aguardava o chefe do secretariado da Unidade das Religiões Cristãs. A reunião foi mantida em segredo da imprensa. Bea não queria que a Santa Sé nem a Liga Árabe soubessem que ele estava lá para ouvir as perguntas que os judeus queriam ver respondidas. Luke então dá uma visão geral dos assuntos que foram discutidos durante esta conferência. O cardeal mostrou-se um partidário convicto das teses de Jules Isaac, então ele nos mostra em paralelo os esforços frenéticos feitos em Roma pelos representantes das grandes organizações judaicas, Bnai Brit, Comitê Judaico-Americano, Congresso Judaico Mundial para fazer prevalecer seu ponto de vista. Luke parece manter relações estreitas com os círculos judaicos e os Bnai Brit, bem como o Comitê Judaico-Americano, obviamente forneceram a ele a documentação muito precisa e completa deste artigo. Por razões que só eles conheciam, eles agora insistiam em tornar públicas essas negociações que até então haviam sido realizadas em profundo sigilo. Profundamente desapontados por não terem conseguido preservar a vitória que pensavam ter conquistado com o voto de 1964, fizeram o cardeal recuar sob o peso de sua amargura. O soberano pontífice fala a Nossa Senhora de Guadalupe. Há neste artigo da Luke uma passagem que é de particular importância, ela diz respeito ao caso de N.D. de Guadalupe. Em 4 de abril de 1965, domingo da Paixão, o Santo Padre foi pessoalmente pregar o Sermão da Paixão em uma igreja nos subúrbios romanos, N.D. de Guadalupe. Segundo l'Osservatore Romano datado de 7 de abril de 1965, o Papa pronunciou as seguintes palavras: "Esta é uma página séria e triste, que realmente nos fala do encontro entre Jesus e o povo judeu. Este povo estava predestinado a receber o Messias e o esperava há milhares de anos e estava completamente absorto nesta esperança e nesta certeza, mas no momento mesmo, isto é, quando Cristo vem, fala e se manifesta, não só não o reconhece, mas combate-o, calunia-o, insulta-o e acaba por condená-lo à morte." Do Osservatore Romano, 7 de abril de 1965, p. 1. Sobre isso, protestos furiosos das comunidades judaicas italianas. Dr. Sérgio Piperno, presidente da União das Comunidades Italianas Israelenses, e Dr. Elio Toafi, rabino-chefe de Roma, em protesto contra uma sentença pronunciada pelo Santo Padre no domingo da Paixão Homilia, enviou o seguinte telegrama ao Vaticano: "Os judeus italianos expressam seu doloroso espanto pela confirmação da acusação contra o povo hebreu na morte de Jesus contida na homilia Soberano Pontífice, pronunciado na iminência da Páscoa na freguesia romana N.D. de Guadalupe e noticiou a imprensa oficial vaticana, renovando assim a acusação de deicídio de fonte secular trágicas injustiças contra os judeus, as quais solenes afirmações do Concílio Vaticano parecia por fim para sempre", de O Mensageiro de Rome, 8 de abril de 1965. E aqui está o que Luke escreve sobre o caso de N.D. de La Guadalupe. Quando a votação de 1964 foi conhecida, houve uma tremenda explosão de alegria entre os judeus dos Estados Unidos porque sua declaração havia finalmente sido promulgada. Na verdade, ela não estava. Havia, de fato, novas dificuldades a serem superadas.
Em Segni, perto de Roma, o bispo Luigi Carli escreveu na edição de fevereiro de 1965 de sua revista diocesana que os judeus da época de Cristo e seus descendentes até os dias atuais foram coletivamente responsáveis pela morte de Cristo. Algumas semanas depois, no Domingo da Paixão, numa missa nos arredores de Roma, o Papa Paulo falou da crucificação e da pesada responsabilidade dos judeus neste acontecimento. O rabino-chefe de Roma, Eli Toaf, disse em uma resposta triste que, mesmo entre as personalidades católicas mais qualificadas, a iminência da festa da Páscoa estava ressuscitando todos os velhos preconceitos. Em 25 de abril de 1965, o New York Times deu uma notícia muito perturbadora. A declaração sobre a questão judaica, dizia, estava em perigo e o Papa havia entregado a 4 consultores para eliminar qualquer contradição com as escrituras e torná-la a mais aceitável para os árabes. Quando, 3 dias depois, o cardeal Bea chegou a Nova York, ele negou a história da Nova York Times dizendo que seu secretariado para a unidade das religiões cristãs ainda tinha controle total da declaração sobre a questão judaica. Então ele se desculpou pelo sermão de Paulo. Tenha em mente, disse ele, que o Papa falava a uma assembleia de fiéis crentes, composta de pessoas simples e comuns, e que não falava diante de uma elite culta. Quanto ao antissemita bispo de Segni, o cardeal afirmou que o ponto de vista de Carli não era de forma alguma o do secretariado. Morris B. Abram, do Comitê Judaico-Americano, estava no campo de aviação para cumprimentar Bea e achou essa declaração reconfortante. Durante este tempo houve de 9 a 15 de maio em Roma, nos bastidores do Vaticano, uma amarga discussão sobre os termos da nova declaração que seria submetida ao voto dos padres conciliares sobre os judeus. A discussão foi encerrada no dia 15 e os bispos que participaram dessas reuniões se separaram sem que nada se filtrasse fora das decisões que haviam adotado. Na verdade, como afirma Luke, o estrago estava feito, e uma declaração inteiramente nova sobre a questão judaica emergiria dessas discussões. Enquanto isso, os jornais judeus americanos estavam embarcando em uma campanha feroz para tentar pressionar o Vaticano, mas as coisas estavam indo rápido. O texto da nova declaração foi publicado de forma muito diluída, como o Times havia anunciado. Em seguida, o Papa voou para a Assembleia das Nações Unidas, onde seu discurso de "Nunca mais guerra" foi um triunfo. Então ele hospedou o presidente do Comitê Judaico-Americano em uma igreja no East Side. O destino da declaração ainda estava pendente e a oposição não estava inativa. Não contente com uma declaração diluída, queria obter uma vitória total, opondo-se a qualquer declaração sobre a questão judaica. Por sua vez, os árabes submeteram respeitosamente um memorando de 28 páginas aos bispos conciliares, pedindo-lhes que preservassem a fé de uma aliança judaico-comunista. Em Roma, a votação conciliar foi definitivamente fixada para 14 de outubro. Representantes das organizações judaicas Lichtenstein e Schuster telefonaram febrilmente para o Comitê Judaico-Americano e para o BANAI de Nova York, mas não se esperava muita ajuda deles. No final, foi o bispo Higgins quem fez o possível para convencê-los de que o jogo havia acabado e que eles deveriam se contentar por enquanto com o que haviam obtido. Porque se quiséssemos ser muito fortes, acabaríamos com um concílio tão dividido que o Papa se recusaria a promulgar qualquer coisa sobre esse assunto. Lichtenstein enviou mais telegramas a 25 bispos com quem pensava poder contar, mas foi novamente Higgins quem lhe disse calmamente para desistir. Entendo sua decepção e eu mesmo estou desapontado, mas não há mais nada que possamos fazer a respeito. Então ele foi consolar Schuster, que estava desesperado. Por sua vez, o abade René Laurentin, correspondente do Le Figaro, enviou a todos os bispos um último apelo à sua consciência. Finalmente a votação teve lugar na data anunciada. 250 bispos votaram contra a declaração e 1.763 votaram a favor dela. Nos Estados Unidos e na Europa, a imprensa mundial simplificou o contexto com manchetes como: Vaticano perdoa judeus, judeus inocentes, judeus exonerados da culpa em Roma.
Os porta-vozes do Comitê Judaico-Americano e do B'nai Brit fizeram declarações extravagantes a esse respeito, mas cada uma dessas declarações continha uma nota de desapontamento porque a forte primeira declaração havia sido diluída. O amigo de Bea, Heschel, foi o mais violento e declarou que o fracasso do Conselho em decidir a questão do deicídio foi um ato de homenagem a Satanás. Nos Estados Unidos, acreditava-se comumente que algum tipo de perdão havia sido concedido aos judeus. Essa ideia foi divulgada e apoiada pela imprensa, mas na verdade essa ideia não tinha base na declaração. Eventualmente, o B'nai Brit e o Comitê Judaico-Americano tiveram que reconhecer que grande parte da resistência árabe e da intransigência dos teólogos era uma reação contra a intensa pressão que as organizações judaicas haviam exercido sobre o Conselho. Muitos católicos são de opinião que a energia gasta pelos judeus fez mais mal do que bem. Se o Conselho pudesse deliberar em segredo, sem pressão externa, a declaração sobre a questão judaica teria sido mais forte. Muitos bispos no concílio sentiram profundamente essa pressão judaica em Roma e ficaram chocados com isso. Eles pensaram que os inimigos de Bea estavam certos quando viram os segredos do conselho vazarem na imprensa americana. Ele quer entregar a igreja aos judeus, diziam os odiosos adversários do velho cardeal, e alguns teólogos dogmáticos do concílio compartilhavam desta opinião. O padre Félix Morion, da Universidade Prodea, que lidera o grupo de estudos que trabalha em estreita colaboração com o Comitê Judaico-Americano, era da opinião de que este texto promulgado era o melhor que poderia ser obtido. Poderíamos ter derrotado os dogmáticos tradicionalistas que ele insistia. De fato, eles poderiam, mas isso teria resultado em uma divisão na igreja. Luke, 1º de maio de 1966. Vamos resumir os fatos como eles são relatados por Luke. Tendo o Papa tomado a liberdade de ler e comentar o Evangelho de São Mateus no domingo da Paixão, o cardeal Bea corre para Nova York e vai apresentar suas desculpas ao B'nai Brit por isso. Infeliz sermão. Ele disse a eles: desconsidere este sermão. Tenham em mente que o Papa falava a uma assembleia de fiéis crentes composta por pessoas simples e comuns e que não falava diante de uma elite culta. Devemos concluir que, aos olhos do cardeal Bea, apenas pessoas simples e comuns ainda podem acreditar na veracidade do Evangelho de São Mateus. Se assim fosse, seria o triunfo póstumo de Jules Isaac ter conseguido persuadir o cardeal de que São Mateus era um mentiroso. Seja como for, um cardeal ocupando um dos cargos mais altos da hierarquia católica, pedindo desculpas aos judeus porque o Papa se permitiu na Semana Santa ler e comentar o Evangelho da Paixão, fruto do voto de 1964 e um espetáculo nunca antes visto em 2000 anos de história cristã. Este artigo da Luke é extremamente perturbador, foi lido por 7.500.000 pessoas e, no entanto, até onde eu sei, não houve negação. Não havia ninguém em toda a Igreja Católica que se surpreendesse, que se levantasse e pedisse explicações. Uma vez que o caso foi lançado pela Luke no domínio público, seria eminentemente desejável que o Vaticano se opusesse a este artigo, uma negação formal baseada em evidências precisas, ou pelo menos que nos desse uma explicação válida. Caso contrário, seremos forçados a concluir que as acusações feitas em Roma contra o cardeal Bea estavam corretas, que ele concordou secretamente com os líderes do B'nai Brit e outras grandes organizações judaicas mundiais para garantir o triunfo do ponto de vista judaico no concílio. Que os B'nai Brit exerceram durante o concílio uma censura oculta sobre o Vaticano e sobre o próprio Papa desde que o cardeal Bea se viu obrigado a ir a Nova York para desculpar e justificar perante os B'nai Brit o sermão da Semana Santa do Papa Paulo VI. Se o voto de 1964 tivesse sido promulgado, os judeus se sentiriam no direito de proibir a leitura no púlpito das passagens de São João e São Mateus que têm em seus olhos um indício formal de antissemitismo, e missas teriam de ser rezadas para o descanso da alma e o perdão dos pecados de São João Crisóstomo, Santo Agostinho, São Gregório Magno, Santo Agobarte e outros doutores da cristandade, panfletários imundos e teólogos venenosos, culpados de terem desencadeado no mundo a selvageria da besta. Jules Isaac Dixit. Precursores de Hitler, Himmler, Streicher e verdadeiros líderes ideológicos de Auschwitz.
Ainda contando com o voto de 1964 e não levando em conta as retificações de 1965, a pretensão dos judeus de querer censurar os evangelhos generalizou-se desde a nova orientação conciliar. Em 1º de janeiro de 1966, La Terre Retrouve, órgão sionista editado em Paris, publicou um artigo dedicado a uma história sagrada para meninos e meninas publicada em 6 volumes pela Hachette. Aqui está uma passagem típica do artigo em questão: o que censuramos a esses belíssimos volumes de tipografia colorida de primeira linha é sua conformidade. Suas imagens parafraseiam os textos de forma servil e piedosa. E os textos do Antigo Testamento são resumidos de acordo com a doutrina oficial da Igreja sobre o papel de Cristo. Basta citar o título do 4º volume da série, De Davi ao Messias. É pressupor que o Messias veio. Deixe David liderar lá, que é Jesus. Pode-se certamente, em teologia, ou em todos os outros campos, polemizar com Israel sobre este problema do Messias. Não se deve servir a meninos e meninas uma verdade que é apenas a verdade do Evangelho e contra a qual todos os ensinos de Israel são registrados como falsos. Claro, não estamos afirmando que apenas a história sagrada ecumênica deva ser ensinada. Isso seria impossível. Tampouco pretendemos que o ensinamento cristão deva se autocensurar, exceto e acreditamos que nisso tem uma obrigação positiva desde o concílio, quando se trata de substituir o ensinamento do desprezo pelo ensinamento da estima dos judeus. Semear o ódio nas almas dos meninos e meninas com quem falamos aqui é terrível. Paul Giniewski. Assim, para La Terre Faunde, propagar o Evangelho é espalhar pelo mundo uma terrível semente de ódio. Um documento profético. Cidadãos do orgulhoso Império Britânico, então no auge de seu poder, que liam os jornais da manhã de 9 de fevereiro de 1883, certamente não prestavam atenção a algumas linhas que apareciam em um obscuro semanário judaico, The Jewish World, no entanto, pelo que eles anunciaram a qualquer um que pudesse entendê-los. O mundo judaico disse: a dispersão dos judeus os tornou um povo cosmopolita. Eles são o único povo verdadeiramente cosmopolita e, nessa qualidade, devem agir e agem como um dissolvente de qualquer distinção de raça ou nacionalidade. O grande ideal do judaísmo não é que os judeus se reúnam um dia em algum canto da terra para fins separatistas, mas que o mundo inteiro seja imbuído do ensinamento judaico e que em uma fraternidade universal de nações, um judaísmo maior de fato, todas raças e religiões separadas desaparecem. Eles estão fazendo mais, por sua atividade na literatura e na ciência, por sua posição dominante em todos os ramos da atividade pública, eles estão gradualmente lançando pensamentos e sistemas não judaicos em moldes judaicos. 11. Uma afirmação extravagante e fantástica, objetara o Times, produto de um cérebro desequilibrado, febril por uma visão messiânica do universo. E, no entanto, isso não foi uma vangloria inconsequente, pois em 1964, um simples escritor judeu, porta-voz à verdade das grandes organizações judaicas mundiais, conseguiu impor seu ponto de vista e sua orientação a todo um concílio 12. O fato é que a grande revista americana Look relata sob o título orgulhoso e triunfante, como os judeus mudaram o pensamento católico. Este artigo já estava terminado quando recebi de um dos meus amigos romanos a informação seguinte: o concilium litúrgico está procedendo às modificações litúrgicas decididas pelo concílio. Isso inclui a substituição da oração da Sexta-feira Santa, rezemos pelos judeus pérfidos, apagada por João XXIII. O seguinte texto foi submetido à apreciação do cardeal Bea: rezemos pelo povo judeu para que o Deus de Abraão, Isaque e Jacob os mantenha fiéis à sua aliança e lhes mostre um rosto benevolente. Após revisão, o cardeal recusou esta oração, achando-a muito estática, e pediu algo mais dinâmico porque os rabinos não gostaram da primeira redação. Atualmente está sendo estudada a seguinte fórmula: rezemos também pelo povo judeu para que, livres de toda injustiça, seja cada vez mais fiel aos dons que Deus lhe concedeu. Se esta informação for precisa, e tenho todos os motivos para acreditar que seja, duas coisas se destacam. 1.
Julius Isaac continua a inspirar as decisões da hierarquia progressista que não leva em conta o fracasso da votação de 1964. A Igreja Católica, única culpada, deve humildemente pedir perdão aos judeus pelas injustiças cometidas contra eles durante 2000 anos e reparar seus erros, purificando e retificando seu ensinamento. 2. Os rabinos continuam a exercer a censura oculta sobre o Vaticano, pois as mudanças na liturgia estão sujeitas à sua aceitação prévia. O bispo Carli havia respondido a esses argumentos com antecedência em seus artigos no Palestra del Clero. Pode-se, escreve o bispo Carli, legitimamente fazer a Igreja Católica como tal assumir uma responsabilidade tão enorme que a tornaria a mais cruel e a maior conspiração dos malfeitores que já existiu na face da terra? Os judeus de hoje não querem mais ser responsabilizados por tudo o que fizeram a Jesus Cristo por seus ancestrais, aos quais ainda agora concedem o benefício da boa-fé, mas exigem que a Igreja Católica, hoje se sinta responsável e culpada por tudo isso. Segundo eles, os judeus sofreram por 2 milênios. Penso que a Igreja, mesmo com base apenas na caridade e na humildade, não pode endossar tal interpretação da história. No mínimo, ela só deveria assumir a responsabilidade por tal falta, que a cobre de lama diante de seus filhos e do mundo inteiro, após um julgamento minucioso e imparcial para o qual as poucas linhas do esboço conciliar não podem naturalmente bastar, atualizado independentemente do seu valor probatório. Ninguém pretende negar com isso, o mundo está pronto para lamentar que possam ter sido criados, às vezes mais, às vezes menos, por ignorância e às vezes por má-fé, preconceitos antijudaicos entre os cristãos, da mesma forma que entre os judeus certa literatura rabínica insultou Jesus, a bem-aventurada Virgem Maria e inspirou ódio e maldição contra os cristãos. Então, vamos elaborar um texto que seja aceitável para todos os nossos amigos judeus, mas que seja acima de tudo aceitável para todos os que amam a verdade objetiva. 2000 anos de história, foram eles também preenchidos, como diria a tese judaica, com falhas morais da Igreja em relação ao povo de Israel, não podem e não devem mudar os termos da questão, como encontrados nos livros de Jesus, São Pedro, São Paulo, etc. O julgamento proferido no esquema conciliar de 1964 coincidiu com o proposto e desejado pelos judeus. Deixe-me duvidar se é aceitável de acordo com a verdade objetiva. Na revista Palestra del Clero de 15 de fevereiro de 1965, o bispo Carli escreveu com muita razão: certamente, ninguém mais do que um católico deve condenar o ódio e as perseguições, especialmente quando são pretextadas por motivos raciais ou religiosos. Mas pode parecer estranho para alguns que, em um documento conciliar, apenas os danos sofridos pelos judeus no passado ou em nossos dias sejam expressamente condenados, como se eles não tivessem existido e como se não houvesse outros, infelizmente, ainda hoje, não menos digna de condenação explícita. Pensamos neste momento no massacre dos armênios, nos genocídios e nas inúmeras matanças perpetradas sob a bandeira do comunismo marxista. E o bispo Carli acrescenta: na perseguição aos judeus, nem o imperador romano Cláudio nem o Führer nazista Hitler, para citar apenas o primeiro e o último dos perseguidores antissemitas da era cristã, certamente se inspiraram em princípios religiosos.